Querite, o lugar do treinamento, Sarepta, o lugar do refinamento, e Carmelo, o lugar da aprovação profética. Foi lá que Elias foi aprovado diante de 850 profetas de Baal, 450 de Baal e 400 de poste ídolos. E foi lá que Deus fez o fogo cair e consumiu o holocausto no altar em que Elias preparou. Essas três estão lá, e essa quarta aqui é uma sequência também. Deus falou muito ao meu coração a respeito dessa sequência aqui. Então, antes de ler o texto, deixa a Bíblia aberta em Reis 18. Vamos, curve sua cabeça um pouquinho, vamos orar mais um pouquinho. Pai, traz a iluminação bíblica, porque a revelação já foi dada. Que o Espírito da iluminação da palavra venha sobre nós agora, de uma forma soberana, sobrenatural. Manifesta a presença do Senhor através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, após Elias ter passado por esses estágios de treinamento, refinamento e aprovação, num grande apogeu no Monte Carmelo, onde ficou evidenciado que só o Senhor era Deus, ali diante daquele teste que Elias faz com os profetas de Baal, e depois mata todos aqueles profetas ao fio da espada. Acontece algo tremendo na vida do profeta, porque Deus havia prometido, e eu não sei se você lembra, mas eu te recordo, no capítulo 18, no verso de número 1, diz assim: muito tempo depois, 18:1, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, após o terceiro ano, Deus manda o profeta se apresentar ao rei e dizer que vai chover. O profeta se apresenta, desafia o rei, aquele desafio do Carmelo é aceito, Deus dá uma grande vitória para o seu povo e para o profeta. E agora está faltando cumprir um restante da promessa, que é a chuva. Então, isso vai acontecer porque Elias vai procurar o rei. Veja comigo no verso de número 41, capítulo 18, verso 41. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu no cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse a seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não tem nada. Então ele disse: volta e assim faz por 7 vezes. 44, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O que faltava era o cumprimento da promessa. Veja bem, não havia chovido, não havia sinal de chuva e não havia sinal de nuvem no céu. Mas Elias se apresenta ao rei e diz ao rei assim: olha, rei, come, bebe e sobe no teu carro e pode ir, porque vai vir chuva sobre a terra. Eu já ouço um ruído, um barulho. Não tinha trovão, irmão. Qual é o ruído de chuva? Senão um relâmpago, senão um trovão. Não havia relâmpago, não havia trovões, não havia nenhum sinal, nenhuma nuvem. Mas esse homem diz que está escutando um ruído de grande chuva sobre a terra. Que ruído é esse? É o ruído da voz de Deus, porque a voz do Senhor, ela é como a voz de muitas águas. E ele ouviu falar lá que a chuva viria. Então quando Deus fala, é como um sinal
de muitas águas. Então o que Elias ouviu não foi um trovão natural que nós ouvimos, não foi um relâmpago que dá para se evidenciar que vem chuva, não foi uma nuvem que se apresentou no céu. No entanto, ele ouviu a voz do Senhor, e a voz do Senhor, ela é capaz de fazer tremer as nuvens e fazer a cair um aguaceiro. Se você é uma pessoa que costumeiramente consegue ouvir a voz do Senhor, é um sinal que você tem intimidade com as águas, tem intimidade com a chuva, e sabe que Deus está para derramar grande chuva de bênção sobre o seu povo nesse tempo, independentemente se há ou não há indícios para chover. O que mais me chama a atenção não é que ele simplesmente ouviu a voz de Deus e agora se apresentou ao Acabe dizendo que vai chover. Quando ele faz isso, ele vai orar. Eu tenho que passar rápido por aqui, porque eu quero chegar no Elias da caverna, no Elias do Horebe. Porque se Querite é um lugar de treinamento, se Sarepta é um lugar de refinamento, se o Carmelo é um lugar de aprovação, o Horebe é um lugar de cuidado. É sobre isso que eu quero falar hoje. Mas eu tenho que partir daqui para você compreender a leitura de toda a história. Então eu vejo aqui alguns componentes da oração de Elias, depois que ele libera a profecia. Ele libera a profecia, mas vai orar. Veja bem então, o texto vai dizer: subiu, verso 42, 18, 42, subiu ao Carmelo e encurvou-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ou seja, meteu a boca no pó, o rosto entre os joelhos, e foi orar. Mas ele já tinha dito para o rei que ia chover, mas agora ele foi orar. O primeiro componente aqui é que ele se afasta. Para orar, nós às vezes precisamos nos afastar, irmão. Temos que ter um canto separado para a oração. Ele vai para o alto do monte, ele se afasta. Segundo, ele se humilha, ele se prostra, ele se curva. A nossa oração deve ter uma postura de humildade. Você está diante de um profeta que acabara de vencer 850 profetas de Baal e ferido ao fio da espada, um grande nome profético. Todo mundo estava preocupado com esse homem. Mas no entanto, a fama do Carmelo, a aprovação do Carmelo não te dá autonomia para parar de orar. O sucesso que você tem, seja profissional, ministerial, ou no casamento, ou em qualquer instância, não te dá autonomia para parar de orar. Tem que ser humilde para continuar orando, mesmo depois de uma grande vitória, mesmo depois de uma grande bênção, mesmo depois de uma grande conquista, mesmo depois de coisas grandes que Deus já fez. Devemos continuar com o nosso rosto entre os joelhos, com a boca no pó, se humilhando diante de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor aqui? Mas o componente da oração, ele era específico. Ele foi específico na oração. Ele disse assim, olha, para o moço dele, disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e o moço disse: não tem nada. Então ele disse: volta lá por 7 vezes. Ele foi específico. Ele disse para o moço assim: olha, vai lá e vê se tem algum sinal de chuva lá fora. Quando você estiver orando, seja específico. Coloca para Deus o que você está orando. O que é que você está querendo falar? É seu marido? Então apresenta o nome dele para Deus. É seu filho? Então fala dele para Deus. É sobre a chuva? Então fala para o rapaz: vai lá ver se vai chover, vai lá ver se tem nuvem lá fora. Você tem que ser específico na oração. Mais um componente da oração de Elias: a oração dele era persistente. Ele falou, o moço voltou e disse: olha, não tem nada, não tem nenhum sinal de nuvem lá fora. Ele falou: volte lá por 7 vezes. Persistiu na oração. Amém, igreja? Você não pode parar na primeira. Você não pode parar porque não veio resposta na primeira vez. Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. E por último, mais um componente da oração que eu vejo nesse texto, é que a oração dele era esperançosa. Era esperançosa. Ele disse assim: vai lá por 7 vezes. Ele foi na 7ª vez, tinha um sinalzinho, irmão, do tamanho do punho da mão de um homem.
O que é isso na imensidão do céu? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Quando você vê uma nuvem desse tamanho, não vai chover nunca, irmão. Não há sinal de nada, de chuva nenhuma. Mas quando o rapaz volta, falou, o rapaz disse assim, olha o que o rapaz disse. Ele falou assim, a 7ª vez, verso 44, diz, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então ele disse, sobe, vai, diz a Acabe, para ele aparelhar o carro dele e descer, para que a chuva não o detenha. Vai ser tanta chuva que se ele não sair agora, a chuva vai parar ele no meio do caminho. Fala para o rei, pode ir embora. De repente os céus se enegreceram. Ele tinha esperança. Quando o rapaz falou, tem só uma nuvenzinha, ele falou, então pode dizer que a chuva já vem vindo, aleluia. Então você tem que ter esperança na sua oração. O sinal pode ser um sinal minúsculo, mínimo, por mínimo que seja, mas dentro do seu coração deve alimentar a sua esperança para a glória de Deus. Então quando termina isso aqui, quando ele ora, acontece algo na vida desse profeta que foi treinado em Querite, foi refinado em Sarepta, foi aprovado no Carmelo, mas agora acontece algo na vida desse homem, irmão, que me intriga. Esse homem entra numa profunda depressão. Ele entra numa crise tão grande. Ele entra num quadro depressivo agudo, a ponto de pedir a morte. Mas pastor, por quê? Irmão, não é nem tão interessante nós ficarmos aqui questionando os porquês dessa depressão do profeta. Talvez se nós fôssemos levantar alguns indícios dessa depressão, talvez nós acharíamos algum. Por exemplo, eu penso que Elias deu muita vazão para a realidade. Elias parou um pouco de olhar a questão espiritual. Ele olhou mais a intimidação do que a revelação, porque ele foi intimidado para entrar nessa depressão. Veja o capítulo 19 comigo, nós vamos dar uma olhada nesse capítulo e ver o cuidado de Deus na vida do profeta em depressão. Verso 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, por estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles. O espírito de Jezabel mandou uma intimidação, um confronto para o profeta. E o profeta entrou num profundo desespero e começou a fugir. Irmãos, aqui nesse capítulo 19 nós vamos ver 4 personagens que faz parte dessa história até que Elias é encontrado dentro de uma caverna nas margens de Horebe, do Monte Horebe. Acabe é o primeiro personagem. Jezabel é o segundo personagem. Elias é o outro personagem que faz parte dessa história. E Deus é o 4º personagem dessa história. Acabe, de forma rápida e prática, para você saber um pouco sobre o rei. O texto diz assim que ele fez saber Jezabel. Ele contou a notícia, porque esse Acabe aqui era um pau mandado. Esse Acabe aqui é um espírito de homem que não tem governança. É um espírito de homem que não consegue reagir às dificuldades e aos níveis de liderança, tanto em casa quanto no governo. Então, quando ele é pressionado, ele transfere a responsabilidade para a mulher. Então quando ele sofre pressão, e ele viu que lá no Carmelo ele foi pressionado, os profetas de Baal tudo morreram, e o Elias deu pressão neles, ele fez saber à mulher dele essa história. Então esse Acabe aqui é um homem que não dá conta de resolver as coisas e transfere essa responsabilidade para Jezabel. E o segundo personagem é a Jezabel.
Essa Jezabel, ela é um espírito confrontador de liderança profética. Essa Jezabel aqui aparece lá no Apocalipse como um espírito de confrontação profética e como um espírito de confrontação ao ensino da palavra. E quando Jesus vai repreender uma igreja lá no Apocalipse, quando ele vai dar um conselho para uma das igrejas do Apocalipse, ele disse: eu tenho contra ti que toleras o espírito de Jezabel. Então essa Jezabel aqui fala de um espírito confrontador, manipulador. E o que mais me chama a atenção na Jezabel é que ela assassina de profetas. É um espírito que mata os profetas de Deus. É o mesmo espírito que estava sobre uma das mulheres, que era a mãe de uma moça. Quando Jesus chega, quando João Batista está evidenciado, quando João Batista está falando sobre Jesus, e uma das mulheres pede para a filha, a menina vai e dança na frente do rei Herodes, e ele disse: o que queres que eu te faça até a metade do meu reino? E a mãe cochichou no ouvido da menina, fala: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. É esse tipo de espírito que ele passeia na Bíblia. É um espírito que confronta a voz profética. Onde tem voz profética, aonde tem autoridade profética, aonde tem algo desatando os nós espirituais para que o povo seja livre, tem espírito de confrontação de Jezabel. Jezabel, ela pesquisa, ela procura, ela quer saber, e ela intimida. Então ela vai intimidar o profeta. Ela manda uma palavra de: até amanhã, por essas horas você vai estar morto, Elias. Do mesmo jeito que você fez com os profetas de Baal, assim será com você. Rapaz, a partir dessa palavra, esse homem, esse Elias, entra numa profunda depressão. Então Acabe, Jezabel e Elias. Elias é esse homem agora em fuga. Por que será que Elias foge? Elias foge porque ele dá vazão para a autocomiseração. O que é autocomiseração? É ter dó de si, é fazer comparações e achar que você é um miserável mesmo. Diante de todos que estão à sua volta, você é o pior. Agora, um profeta que recentemente tinha vencido de uma forma brilhante toda a potestade que estava reinando ali no Israel, ali no Monte Carmelo, esse homem não pode estar com essa visão tão distorcida, mas agora ele está. Ele está dizendo assim: eu não sou melhor do que meus pais. Ele foge dali e pede para Deus matá-lo. Você quer ver? Vamos acompanhar comigo a leitura bíblica. O texto vai dizer, verso 4 do capítulo 19: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Mas quem está perguntando? Mas o espírito da autocomiseração faz essa comparação natural. Mas quem está perguntando se ele é melhor ou pior? Da onde é que surgiu essa conversa da cabeça do Elias? Nunca houve antes essa comparação. Mas agora o homem que está em fuga, intimidado pelo espírito de Jezabel, está fazendo algumas comparações, e ele está achando que ele não é melhor do que ninguém, e que ele tem que fugir mesmo, e que se Deus quisesse ouvi-lo, tirasse a vida dele, pedindo para morrer. O homem que outrora tinha vencido no Carmelo e sido aprovado, pedindo para morrer. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta e come. Então o Elias é esse homem em depressão, com espírito de autocomiseração. A gente poderia levantar alguns indícios e alguns porquês dessa autocomiseração. O porquê desse medo? O porquê um dia nós vencemos batalhas gigantescas e outros nós estamos fugindo de um espírito amedrontador e que nos intimou. O porquê você
numa fase, vence tudo, está explosivo profeticamente, ora Deus responde, está num nível espiritual altíssimo, e num outro momento você está em depressão pelos cantos, pedindo para morrer por causa de uma intimidação. O que será? Irmãos, nós poderíamos levantar várias hipóteses, mas não vamos levantar nenhuma, sabe por quê? Porque Tiago, ao escrever lá no seu livro, no capítulo 5, sabe o que ele fala? Elias era homem semelhante a nós. É nós que temos mania de engrandecer os personagens bíblicos, e ainda bem que Deus, quando relata os personagens bíblicos, ainda bem que quando Deus fala, Deus não esconde as falhas. Ainda bem que quando a narrativa bíblica é colocada diante de nós, Deus não esconde os problemas, Deus não esconde a depressão de um Elias, Deus não esconde a falha de um Davi, Deus não esconde o erro de um Moisés. Deus não esconde, irmão. São homens semelhantes a nós, que pode deprimir. Esse falso evangelho que pregaram para nós em alguns momentos, ele é mentiroso, de que o crente não sofre, de que o crente não padece, de que o crente não passa uns perrengues de vez em quando. Isso é mentira. Isso é mentira, irmão. Crente sofre sim, crente fica doente sim, crente morre sim. Pode até ficar depressivo, pode. Mas a depressão é do diabo. Tudo bem, pode até ser do diabo, mas aqui tem um profeta altamente reconhecido por Deus, que inclusive nem morrer, esse homem não morreu. Deus vem e busca, arrebata esse homem, e é um homem altamente depressivo agora aqui nessa fase que nós estamos vendo. Sabe por quê? Porque nós somos homens, porque nós somos carne, porque nós somos limitados. Então, se você estiver sofrendo de algum problema, procure ajuda. Deus tem um lugar de cuidado para você, assim como teve um lugar de cuidado para o profeta Elias. Então, Acabe, aquele que fez Jezabel saber. Jezabel, aquela que intimida. Elias, aquele que foge. E Deus, aquele que se apresenta. São os 4 personagens que aparecem no contexto. Olha Deus se apresentando, e agora vamos para Ele, porque é Ele que resolve nossos anseios. É Ele que resolve o problema do Elias, aleluia. Quantos querem ir saber aqui agora e ver a participação de Deus nessa história de cuidado e de zelo? Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus aí, porque eu estou profetizando que Deus está chegando com o cuidado para a sua casa. Eu estou liberando uma palavra. Deus tem um tempo de cuidado e de zelo e de proteção para a sua família, para a sua empresa, para os seus filhos. Deus tem um tempo de proteção para a sua vida. Levanta a mão, dá glória a Deus, receba essa palavra. Verso de número 6, ou melhor, 5. Deitou, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse: levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Meu Deus do céu, o homem está, a depressão está profunda. Comeu, bebeu, comida celestial preparada pelo anjo de Deus, e voltou a dormir. Aí você fala, a depressão continuou. Não, a depressão não continuou não, sabe por quê, irmão? Geralmente quando a gente está com muita fome assim, a gente come, baixa a pressão. Dá aquela vontade de dormir, sim ou não? Sim ou não? Quando você come gostoso, que está com fome, e aí você alimenta, não dá aquele relaxamento natural? Então foi isso que aconteceu com o profeta. Ele comeu e dormiu, Deus deixou ele dormir. Deus deixou ele dormir. Olha o que Deus vai fazer com o profeta. Voltou uma segunda vez, verso 7. O anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta e come,
porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aí você fala, agora rompeu. Rompeu não, lá em Horebe ele entrou numa caverna. Vamos ver o texto? É Bíblia. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A pergunta de Deus, Deus é tremendo. O que fazes aqui? Talvez você está dentro de uma caverna e Deus está perguntando para você: o que fazes aqui? Talvez você está vivendo um tempo de introspecção, sua mente não para de funcionar, aquela luta interior, aquela crise. Até parece que Deus está falando com gente aqui, ó. Estou sentindo que Deus está mexendo com a estrutura de pessoas aqui dentro, aqui, ó. É assim que você está, é assim que você passou essa semana, remoendo. O anjo já acordou, já mexeu com você. Você levantou, comeu, bebeu, mas voltou a dormir, comeu de novo, caminhou mais um pouco, mas agora dentro de uma caverna. E ele está dizendo: o que você está fazendo aqui? Essa é uma pergunta. Eu vou ler o texto, depois vou fazer alguns sinais do cuidado de Deus com Elias em Horebe. Verso 9. Verso 10. Então respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Aí, ó, ele está com autocomiseração ainda. Disse-lhe Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor um grande forte vento. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma brisa, um cício tranquilo e suave. Aleluia. Ouvindo Elias ouviu o ventinho suave, o cício. Porque quem está deprimido, irmão, não liga para trovão, não liga para fogo, não liga para terremoto. Você pode fazer uma arruaça perto de quem está com depressão. Você pode bater o pé. Você pode falar em mistério. Você pode quebrar tudo e ninguém liga. Mas quando é uma voz mansa, meiga e suave, atrai o profeta para fora da caverna. E o profeta então vai ver. E quando o profeta sai para ver esse ventinho suave, essa brisa, olha lá, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que lhe disse: o que faz aí, Elias? Segunda vez. Então respondeu: tenho sido zeloso extremamente pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada. Só eu fiquei e procuraram tirar minha vida. Ó. Chorando de novo, disse-lhe o Senhor, verso 15: vai e volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael, rei da Síria. Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Deus falou para o profeta: você não é o único, você não é a última bolachinha, você não é a última bolachinha do pacote, não. Você não é o único que confronta, não. Tem 7.000 que eu conservei em Israel, que não dobraram os joelhos a Baal e nem a boca deles beijaram Baal. Tem mais gente aí. É você que está com problema, Elias, mas tudo bem, tem mais uma caminhada para você fazer. Eu vou aceitar o seu pedido de aposentadoria, não tem problema não. Você vai se aposentar, mas antes de aposentar, você vai ungir 2 reis e um profeta em seu lugar. Se você for ler a história, ele nem ungiu esse povo tudo, ungiu Eliseu e pronto. Mas Deus aceitou a si mesmo.
Interessante aqui destacar algumas coisas importantes, porque no verso 19 ele vai dizer assim, ó: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele, então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, porque já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram, e então se dispôs a seguir Elias e o servia. Quero fazer 3 destaques importantes sobre o cuidado de Deus com Elias em Horebe, porque para mim Horebe é o lugar do cuidado. Esse homem que foi treinado, esse homem que foi refinado, esse homem que foi aprovado, agora precisava de cuidado. Ele estava sendo acusado, intimidado, ele estava sendo perseguido. Você vai notar que Elias tinha razão de estar um pouco com a mente perturbada. Esse homem passou 3 anos, gente. Ele profetizou a seca e 3 anos ele ficou rodando. Foi para o riacho secou de um tempo. Foi lá uma viúva, ficou comendo na casa de uma viúva não sei quanto tempo. Lá o filho da viúva morre, ele ora para ressuscitar, o menino ressuscita, ele vem embora. E ele está nessa andança. Esse homem era o homem mais procurado. Você sabe o que é uma pessoa ser procurada? Se você souber que tem alguém te procurando para matar, meu irmão, se você souber que tem um querendo te matar, você não sai nem de casa, você esconde. E se você ficar sabendo que é o rei do país, com todo o exército, com todas as pessoas te procurando em tudo quanto é lugar. Esse Elias passou os últimos 3 anos fugitivo, dentro de uma casa de uma viúva, escondido, orando para não ser pego. Então a cabeça dele era para estar do jeito que estava mesmo. Ele tinha razão de estar assim. E agora a mulher diz que vai fazer com ele a mesma coisa que foi feito com os profetas de Deus. A mulher mandou um recado: você vai morrer amanhã. Então ele fugiu. Ele está depressivo. Ele está toda hora falando para Deus: olha, só eu que reajo, só eu que orei. Eu confrontei toda a potestade de Baal aí, confrontei todo o reinado de Acabe e de Jezabel, ninguém veio me ajudar, só eu fiquei. Os outros tudo se apostataram da fé, somente eu fiquei. Aí Deus fala: não, Elias, não foi só você, calma. Acho interessante a forma de Deus agir para cuidar do profeta. Primeiro, lá no verso de número 5, ele deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta e come. Primeiro, destaque que faço a respeito do cuidado, que Deus permite o descanso e o refrigério quando nós precisamos. Aleluia. Deus permite o descanso e o refrigério quando nós precisamos. Está precisando de dar uma descansada nos braços de Deus? Deus permite o refrigério e o descanso quando você precisa. Deus não é aquele Deus que irrompe. Deus não é aquele Deus agressivo que fala: levanta logo daí, rapaz, você está com moleza nessa caverna, você venceu os profetas de Baal tudinho ali, poucos dias agora você está dando uma de mole aí, vamos, tem muita tarefa para você. Não, Deus não é assim, irmão. Deus leva pão e água, o anjo acorda com cuidado para não assustar o profeta. E o profeta dorme de novo, e o anjo volta de novo e toca com cuidado para não assustar o profeta. E diz assim: come e bebe, porque a tua jornada é longa. Depois de descansado, então ele vai e viaja 40 dias na força daquela comida. Então Deus tem um tempo de descanso e de refrigério para aquele que precisa. De repente você entrou nessa sua noite aqui com a alma cansada, de repente com os ombros pesados, sua caminhada está longa, de repente você vem vindo, vai aqui, vai acolá,
é debaixo de acusação, é gente te perseguindo, é como o profeta, para lá e para cá, é num tempo de treinamento, é num tempo de refinamento, Deus fazendo uma obra, coisas, Deus já aprovou você pessoalmente, no meio dos outros, mas você carrega sobre os seus ombros um cansaço espiritual, um cansaço financeiro, um cansaço, as cargas lá na sua casa, às vezes recai só sobre suas costas, você resolve tudo, às vezes recai sobre os seus ombros a responsabilidade familiar. Quando um fica doente é para você que eles ligam, quando um passa mal é para você que eles ligam, aí quando faz aniversário, quando faz festa nem lembra de você, mas aí você está cansada, você está cansado, você sofre, você carrega esse peso, mas você que carrega esse peso, Deus tem um tempo de refrigério, Deus permite você ser refrigerado, você comer, beber e sentir a paz e descansar e dormir de novo. Ei, recebe o refrigério de Deus com essa palavra na sua vida. Verso de número 8. O que Deus faz para recuperar? Olha a palavra de Deus. Levantou-o, pois, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Verso 7. Voltou uma segunda vez e o anjo lhe disse: levanta, come, seu caminho é longo, é sobremodo longo. Além de Deus permitir o descanso e o refrigério, Deus fala de forma sábia, Deus fala sabiamente, aleluia, porque quem está precisando de descanso e de refrigério, irmão, quem está em tempo quem está num nível de estresse muito grande, não aguenta pressão, tem que ter uma palavra de sabedoria. Que Deus te use para dar palavra de sabedoria para as pessoas que estão ao seu lado. Deus sempre, quando for tratar com você, Ele vai tratar de forma sábia. Ele não vai ser agressivo, Ele vai dizer: levanta. Eu vejo o anjo tocando em Elias dentro da caverna de uma forma mansa, como mãe acorda filho. Já viu como é que mãe acorda os filhos? O pai é diferente, mas a mãe acorda o filho assim, não sei você, né? Também não vou generalizar, mas parece que tem alguns pais que faz diferente, mas assim, a mãe. Eu era menino, eu era criança de 12, 11 anos, eu lembro, meu pai quando ele nos acordava, ele não chegava falando baixinho não, chegava falando alto dentro do quarto, aquele dá um susto nas crianças. A mãe parece que pega no pé, vai passando a mão assim no braço. Não sei se são todas as mães, mas a maioria das mães faz isso, para não assustar. Eu vejo o anjo chegando e tocando assim Elias. Ei, Elias, levanta, sabedoria, calma, para despertar quem está em depressão, para despertar quem está com cansaço, para despertar quem está carregado. Deus fala de forma sábia. Por último, terceiro, Deus desfaz o espírito da autocomiseração. No verso 17, no verso 18 assim, verso 18 ele diz: também conservei em Israel 7.000. Ele desfaz essa narrativa do profeta que só tem ele. Deus não quer que você viva. Deus até aceita você descansar, Deus até fala de forma mansa e suave com você, sábia, mas Deus não te deixa com essa ideia de que Deus é injusto, que só você sofre na terra. Deus não quer que você pense que só você que sofre. Ai, parece que eu fui escolhido a dedo para sofrer nessa terra, meu Deus. Tem gente que é assim. Isso é autocomiseração. É você com pena de você. É você com pena de si. É você com dó. Você pega o seu sofrimento, recebe um espírito de vitimização e passa a viver em um estado de vítima, achando que ninguém sofre como você. Não é não. E que ninguém também trabalha ou honra a Deus como você.
Não é não, ele estava achando que só ele era o profeta santo ali daquele país, porque só ele confrontou o pecado da nação, do rei e de toda aquela postura de Acabe e de Jezabel. Não foi não. Tem 7.000 que não beijou Baal, tem 7.000 que não se dobrou. Elias, não é assim, Elias. Então, após Deus falar de forma sábia, permitir ele descansar, Deus desfaz esse conceito de coitadinho de mim. Aí por último Deus arruma um companheiro, Deus arruma um amigo. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando está em crise, a pessoa, quando está em depressão, ela abandona até aquele que anda com ela. Cadê o moço do Elias? Elias tinha um moço antes, aquele que ficou olhando a nuvem. Cadê ele? Aquele que ele pediu para ir 7 vezes lá. Cadê o rapaz? Irmão, ninguém que está em depressão, em fuga, consegue andar com outra pessoa. Aquele que está fugindo mesmo, porque não quer ver ninguém. Largou o companheiro, largou o moço dele para trás. Mas agora Deus arruma outro. Falou: unge Eliseu. Ele vai lá, partiu dali e foi para lá. Achou Eliseu cuidando de junta de bois, lavrando com junta de boi. Ele ungiu Eliseu. E Eliseu foi um grande amigo e um grande servo do profeta Elias nesse tempo de cuidado. Quer ver? Ao verso de número 21. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. A Bíblia vai dizer que Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. Sabe o que é deitar água sobre as mãos de Elias? É pegar a água para o profeta lavar as mãos. Eliseu foi um companheiro no momento final do profeta. Deus restaurou uma amizade. Deus restaurou uma companhia. Deus trouxe alguém para conversar com o profeta Elias. Deus colocou um companheiro do lado dele. Então, quando nós precisamos de cuidado, aqui nessa caverna, próxima a Horebe, Deus permite descansar um tempo. Deus fala de forma sábia, desconstrói a narrativa da autocomiseração e, por fim, elege um companheiro para andar conosco, porque todos nós precisamos de gente. Todos nós precisamos de pessoa. Ei, olha para mim. Olha para mim que eu tenho um recado de Deus para você. Você não dá conta de andar sozinha. Para com essa bobeira de pensar que você vive e dá conta de viver do jeito que você quer. Para com essa bobeira, porque os níveis de estresse tendem a aumentar. A pressão tendem a aumentar. Você precisa de um amigo, você precisa de uma amiga, você precisa de uma companheira, um companheiro para andar ao seu lado. E eu não estou dizendo aqui de casamento, né? Porque às vezes eu estou falando companheira, aí o solteiro já fica todo aceso. Estou falando de companhia, de discipulado, de parceria, de cuidado. Mas só que se tiver um solteiro está precisando casar também, já ora, aproveita, porque a oração vale também, que já está precisando. Então é uma dupla, uma companhia, já serve para cuidar de você também. Não está errado também de pedir, mas eu estou dizendo dessa parte espiritual, de gente que cuida, de gente que serve. A Bíblia diz que Eliseu serviu Elias. Deus quer te restaurar essa noite. Fica de pé.